Só ver se está gravando certo. Ok, tá. Muito bom dia. Começando o call da segunda-feira. Semana meio estranha aí, né? Temos hoje vencimento de opção, volatilidade. Aliás, já tivemos sexta-feira e já começou volátil. Já vamos ver em seguida. O Celso Bobonati me avisando aqui. Ok, já está gravando. Já está gravando. Positivo operante, tá? Então vamos dar as boas-vindas para a Zélia e para o Matsuda, Paixão Matsuda, que, segundo eu estou imaginando, é a primeira vez aqui, né? A não ser que tenham entrado com outros cognomes. Vocês podem digitar aí, ó, tem um espaçozinho para digitar aí qualquer coisa, tá? Avisar, pedir, enfim, discutir, debater, contrariar, o que quiser fazer. Tá? Pode xingar quem quiser dentro de um limite de respeito. Tá? Muito bem. Então, falava da semana, né? Hoje tem investimento de opções, amanhã é feriado, São Paulo, Rio. Traduz que acaba sendo feriado na maioria do Brasil também, porque para tudo, né? Pelo menos mercado financeiro, não teremos mercado. Na quinta-feira é feriado nos Estados Unidos. Aí temos mercado aqui, só não teremos tanta liquidez. O pessoal não gosta muito, né? Diz que o dinheiro grosso é que manda, que eles realmente sabem mais do que a gente. Tá? Isso já é um entendimento mais ou menos clássico aí. Então, quinta-feira também é um dia mais ou menos morto, né? E aí sobra só a sexta-feira. Quarta e sexta-feira, então. O pessoal entrando aí, Luiz Gasparini. Ok. Então tá, vou tirar minha cara aqui, porque depois come muito do processamento do vídeo. O vídeo fica gravado no YouTube, tá? O processo acaba e fica gravado. Mas muito melhor ver ao vivo, né? Exclusive, vamos lá. Índice Futuro abrindo com uma boa alta, 1,40, né? Depois de 8 dias de queda, pelo menos 8 dias de não alta. Uma hora sobe, né? Isso mais ou menos a gente tem como certo, né? Só que é perigoso, né? Esse jogo de caçar fundo, inclusive eu fiz um comentário no call da semana passada, que achei que era bem pertinente, né? Achei que dava a entender com os panoramas, né, que eu tratava sempre de tentar caçar fundo. Não é verdade. A tendência até esse momento, como a gente discutiu, né, exaustivamente nos calls, até esse momento ela era questionável. No momento que perde, eu não tenho mais por que questionar. Eu não posso entender, ou eu não posso usar uma lógica no seguinte sentido: eu ver o mercado perdendo e eu achar que, porque há divergência aqui no indicador, porque há não sei o que, porque há divergência no outro não sei o que, porque o saldo foi comprado, foi vendido, não sei mais o que lá, eu não posso achar que isso aqui vai ser falso. Eu tenho que achar que é verdadeiro. Eu tenho que achar que é verdadeiro. Eu não posso usar uma lógica. Bom dia, Carlos. Uma lógica transversa aqui, né? Ver perder e achar que, porque alguns dados podem corroborar a tese de que já está sobrevendido, está perto do repique, eu achar que isso é falso e vai voltar, que é uma pegadinha. Não é, a tendência ela é clara, ela é de baixa. E não é de agora, ela vinha de baixa desde o final, pelo menos da segunda metade de setembro. Ela apenas faz uma pausa aqui, retoma, faz outra pausa maior, então temos essa lateralidade maior. Eu até posso dizer que isso tudo faz parte de uma lateralidade, tá? Mas a tendência ela vem de uma queda e agora meramente ela volta a cair. Tá? Eu sei que uma hora vai dar chance para um repique. Aqui está dando, aqui deu um pouquinho mais forte, aqui deu, aqui deu. Tá? E isso é o curtíssimo prazo. E tem gente que vive disso, na verdade, vive muito disso. Né? Só que as pessoas que fazem isso têm que estar cientes de que o risco é proporcional ao retorno. Quer tentar caçar o fundo aqui? Beleza, pode ganhar quanto? Até o próximo topo, talvez. É muito. Só que qual é o risco? É ter que perder isso aqui. Perdeu. Perdeu. Quer caçar esse novo fundo aqui?
provável fundo, acha que esticou demais, beleza. Qual é o risco? Pode ganhar tudo isso aqui, mas pode perder isso aqui, se fechar abaixo. Essa é a relação risco-retorno. Isso é que é a análise técnica, tá? Isso é que é a estratégia, isso que tem que balizar qualquer coisa. O processo de análise em si ele pode estar completamente errado, mas não é isso que importa. E provavelmente ele estará errado. A gente tem a tendência de achar, por exemplo, e eu botei lá no highlights que eu acabei de publicar, que, olha, o valuation deve estar interessante, porque afinal, né, bolsa cai, dólar sobe, a bolsa dolarizada, cada vez mais rápido chega a um nível que, mais cedo ou mais tarde, vai despertar o interesse do investidor estrangeiro, né, que vai aportar capital para comprar. Porque, por mais pior que seja a perspectiva de Brasil, reforma não anda, etc., né, a máquina estatal incha, não deslancha a infraestrutura, e essas coisas que a gente está careca de saber. O Brasil não acabou, o Brasil tem quase 200 milhões de consumidores aí, né, loucos para consumir, cada vez mais gente, as indústrias estão lá, as margens estão reduzindo, mas elas continuam produzindo, o mercado continua funcionando, quer dizer, todo dia a gente vê o zoom de pessoas, né, esse fim de semana até havia reportagem, a clássica reportagem do final de ano, na 25 de março, em São Paulo. Quer dizer, isso aí é economia na veia, quer dizer, mais cedo ou mais tarde fica barato. E a gente tende a achar que talvez, né, com esse movimento de queda na bolsa e subida no dólar, quando você indexa, né, esteja muito perto de um fundo. Bom, não é o que supostamente o mercado acha. Aqui a gente vê a posição do investidor estrangeiro, tá? Vendida, o saldo vendido é o mais alto, é o maior, né? Mais alto não, é o maior desde final de 2011, tá? E o IBOV e o índice futuro nem chegou nesse fundo aqui de junho, julho. Olha que coisa interessante, hein? Em contrapartida, a bolsa vai caindo, o que faz a pessoa física? Vai comprando, né? Acha que a sardinhada acha que já está barato, vai comprando. Olha aí, ó. Esses dados são do professor Mazagão, Marcos Mazagão. Depois, se vocês quiserem contato, eu passo. Interessante, né? Pessoa física sempre na contramão do mercado. Sempre. Aqui até parece que ganharam um pouquinho, né? Forçaram a mão, olha aqui, ó, quando o mercado estava nas mínimas, fez fundo triplo, né? Compraram bastante, deu uma subida. Não, não muito porque eles zeraram logo aqui, ó. Então não chegaram a ganhar muita coisa, tá? Mão fraca, famosa mão fraca. Não conseguiram segurar um pouco mais. E aí o mercado vai derretendo, eles vão comprando. Enfim, são coisas que a gente vai observando, né? Eu imaginaria, vendo isso aqui, né, esse tipo de dado, que a bolsa até tem mais para cair. Mas eu não posso afirmar que isso seja uma verdade. Tá? Vá que esse é realmente o fundo. Não sei. Como é que eu vou saber? Não sei. Eu tenho que ser honesto o suficiente comigo mesmo e, ter esse insight. Eu não sei porra nenhuma. Tá? O que eu posso fazer é ter estratégia. Olha aqui, ó. Vamos ver a abertura do índice. O índice, 15 minutos agora, tá? Curtíssimo prazo. Nesse lado da tela, sempre 15 minutos. Nesse lado da tela, diário. O Luiz já te responde, tá? O Luiz está fazendo uma pergunta. Olha aqui, ó. Primeiros 15 minutos, vou aumentar. Primeiros 15 minutos, abriu aqui. Forte gap de alta. Segundo, terceiro, quarto. Aqui eu tenho um range. Eu vou até botar na... Não vou botar nem na mínima, vou botar aqui, ó. Tem um range, tá? Bom, esse é o range da primeira hora de mercado. Em tese, uma estratégia já bastante famosa e difundida no mercado, diz que o rompimento da primeira hora pode dar um importante driver para o restante do dia, né? E o stop fica controlado. No seguinte sentido, se rompe para cima, e eu aqui tenho uma resistência forte, isso é importante observar também, ó, que foi o último topinho da sexta-feira, dia 16. Tá? Que, aliás, aqui era a primeira hora, ó.
da sexta-feira. Rompeu para cima e deu um belo gain, né? Depois voltou tudo, até deu a entender que podia romper para baixo, fez a sua firula e rompeu para baixo mesmo, depois voltou. Um dia bastante volátil, difícil de operar, né? Mas aqui já teria dado um bom gain, né? Para quem opera a curto prazo, 15 minutos. Então a moral é essa, diz a regra, né? Rompeu uma das máximas, no caso está prestes a romper aqui, seria dado setup, né? Compra, e aí o stop ou fica muito curto, quer dizer, voltar para dentro, ou pelo menos se perder aqui, né? Passando para baixo, aí sim, você é obrigado a estopar. Tá? Essa é a estratégia. É uma estratégia, ela pode dar certo, pode dar errado, pode dar curva, pode não dar, enfim, vou deixar ali, tá? Vou deixar marcado ali. No diário, não mudou muita coisa. A gente teve um fundo feito com volatilidade, uma abertura no dia de hoje feito com volatilidade. Eu até tenho aqui ó, uma linha de tendência de baixa que está justamente testando ali. Hoje, com uma alta de já 1,50 no índice futuro, está testando ali em tendência de baixa. Mais ou menos, né? Posso até mudar ela aqui um pouquinho. Aqui assim, ó. Tá quase ali, tá? O Luiz pergunta, Diego, dura que quando os vendidos viram a mão e fecham posição, sobe muito rápido, não é? Bom dia, Alexandre. Luiz, a moral é essa. Isso acontece porque, na verdade, esse tipo de movimentação a gente observa no especulador, que tem o traquejo do mercado, ele sabe operar. Se ele tem uma posição, no caso vendida, tá? Muito grande, e ele se vê, eis que, em determinado momento, ele se vê, ele se convence que, olha, ele está na contramão do movimento, agora é alta. Ele, sem dó, nem piedade, ele zera a sua posição. Por quê? Porque ele é o especulador que sabe operar. Então ele não fica segurando mais um pouquinho, mas não, mas aquele indicador mostrou, não, mas aqui quem sabe, amanhã é feriado, então talvez. Ele não fica no crequechê. É papum, para ele ou é ou não é. Então, se ele se pega no lado contrário e a sua posição é grande, ele tem o poder, ele tem a prerrogativa, e geralmente ele faz isso, ele vem no mercado e zera muito rápido. E isso, zerar a posição vendida, acaba trazendo demanda para o mercado. Porque você tem que comprar. Para zerar uma posição vendida, você tem que comprar. Então é por isso, tá? Esse é o efeito. Agora, isso se ele é o especulador que sabe operar, né? Porque existe também o falso especulador, aquele que acha que sabe, mas não sabe. O falso especulador vai segurando mais um pouquinho, né? Vai se segurando em alguma crença qualquer, e aí acaba sendo o grande perdedor, né? Quem é um bom representante desse grupo é a pessoa física que acha que sabe operar o mercado. Ela vira e mexe, são poucos os que realmente sabem, tá? São bem poucos. A segunda hoje é conturbada, diz o Cardim. É para ser, né? Vencimento de opções, e então tem tudo isso, né? Amanhã é feriado, quarta-feira o gap é certo, né? Praticamente certo. Coisa que a gente já sabe. Gerdau 1,15 de alta, OGX quase 2 de alta, Petrobras 2,10 de alta, caiu 5%, chegou a cair 5%, né? Eu estou fazendo um experimento que eu não quero revelar ainda para vocês, tá? Porque isso isso vai além da minha vontade, tá? Então, vou manter em panos quentes, tá? Suspense. Daqui a algum tempo, de repente, como as coisas andarem, eu revelo, tá? Mas eu comentei isso porque vendo o movimento de Petrobras, né, 5% de queda no pico do intraday, né, 5% de queda na sexta-feira, e vendo hoje 2% de alta, né, não tem como não. É um negócio que eu estou fazendo e que vamos ver, tá? Mas são 7% de variação, né? Então deixa eu ver aqui. Acabei mostrando sem querer.
mas não queria ter mostrado. Bom, aqui, as nossas posições. Bom, antes da gente passar aqui, vamos ver lá mais, né, um pouquinho das coisas. Eu comentei isso aqui, ó, a perspectiva, né, o mercado hoje ele acordou de bom humor, tá aqui, né, eu tinha botado tudo verde. Aliás, vamos ver como é que tá lá. Continua tudo verde, beleza. Tá? A maioria dos contratos futuros, né, commodities, euro 1,2778, tudo em alta, né? Mas a gente já tem alguns dias observando esse movimento no petróleo, que é um movimento de freada, né? Teve uma baixa, foi importante, uma baixa aí atingindo patamares a mínima, não sei quantos meses, nem lembro agora, mas enfim, e deu uma freadinha, né? E aí começa a subir, vários dias de alta. E o cobre também, ensaiando uma recuperação. O cobre é o doutor cobre, né, como o mercado costuma chamar. Ele é presente na maioria, né, numa vasta cadeia da indústria, inclusive da eletricidade, etc, etc. Então, ele é praticamente onipresente, tá? Então, o pessoal costuma associar muito o cobre, né, com o pulso da economia. E faz alguns dias que esse movimento parou, né? A gente viu os mercados derreterem, Estados Unidos e Europa, né, perderem mínimas, mas aqui não. Então, de certa forma, né, não deixa de ser um alento, né? Postei lá no panorama. Tá, isso aqui não precisa, vamos apagar. O índice aqui é o fechamento da sexta-feira, divergências ainda altistas, né, no IFR, porque você tem aqui, ó, o IFR pelo menos um patamar de fundo duplo. E lá, no mercado ao vivo, perdeu e há muito tempo, né? O estocástico já abaixo de 20, era sobrevendida, parará. Nada disso diz que o mercado chegou ao seu fundo. Como já comentado e recomentado e trecomentado, o mercado pode ficar muito mais tempo operando em área de sobrevenda ou em divergência do que você ficar solvente, tá? Mas são coisas que para o trader de curto prazo chamam a atenção e podem enviesar alguma estratégia aí, tá? Isso aqui, ó, eu comentei no panorama e não mostrei o gráfico, botei só a deixa, né, para assistir o call de hoje. Isso aqui é o dólar index, tá? É o dólar internacional desde 2002. Ele fez um pico em 2002 e agora, olha, ele vem rompendo uma LTB de longo prazo, inclusive fez o pullback. Isso aqui, se o dólar mantiver essa tendência de alta, e eu não estou querendo dizer que ele vai buscar aquele topo, porque ele pode ficar aqui, vem, sobe até aqui, tem esse patamar aqui, tem esse patamar aqui, que é resistência, né? Depois tem outra, etc, etc. Ele pode ficar aqui muito tempo, né? Sem alçar voo até lá, naquele patamar. Isso pode acontecer, não estou dizendo que vai até lá. Mas, quanto mais o dólar sobe, isso tem um potencial importante deflacionário para commodities, tá? E a gente sabe que a Bolsa Brasileira, a economia brasileira é muito focada, né? Grande parte dela, um peso importante em commodities. E disso vem, né, desses últimos 10 anos, o atrelamento com a economia chinesa. A gente virou basicamente o que a gente sempre foi desde 1500, exportador de commodities, cada vez mais, tá? E a tendência é que esse quadro se agrave, pelo que tudo tem mostrado. Então, é importantíssimo ficar de olho nisso, tá? O comportamento do dólar index, ok? Não mostrei lá no panorama de propósito, para forçar o cara a vir aqui para o call. Deixa eu pegar aqui. Voltar aqui, quero ver se vocês têm alguma coisa. Mas sobre o que? Diz o que, Luiz Gasparini? É para crescer o olho mesmo. Petrobras. Ah, eu estava falando de Petrobras, eu acho, né? Sobre as Petro.
Não, a Petro caiu, né? Sexta-feira chegou a ter um pico de menos 5% do intraday. Com a alta de hoje, mais 2% agora, mais 1,89, são quase 7, né? De flutuação. É muita coisa, hein? Uma empresa como a Petrobras é muita coisa. Como a Petrobras. É uma baita variação, diz o Luiz, com certeza, tá? Aqui, bom, isso aqui eu já mostrei. Aqui eu quis mostrar isso aqui, ó, é a precificação dos CDS, né, que são os Credit Default Swaps, que são, na verdade, seguros, que bem fazem parte daquele Shadow Banking Inventory de 67 trilhões de dólares que eu botei lá no panorama, tá? É um negócio que foge da regulação clássica, regulação bancária. Mas ele mostra que, nos últimos dias, né, o seguro contra um default da Argentina passa dos 3.000%. Isso é 3.000%. Agora, deixa eu ver se não me falha a memória, isso é... não sei se agora é 3% ou 30%. Deve ser 30%. 3.000 pontos base, deve ser 30% sobre o risco dos Estados Unidos, eu acho. Eu não sei, não me lembro agora. Eu não estou lembrando como é que é a precificação disso. Mas enfim, o que importa é ver essa curva aqui, ó. Depois eu vou investigar, tá? Tem que ver qual é a definição do CDF, não lembro ao certo. Mas o fato é que essa curva aqui, segundo os cálculos econométricos, dá conta que no curto prazo, os investidores do mundo, e eu não sei quem são, estão impondo um risco de 60% de que a Argentina deu default, tá? Que ela não honre seus compromissos. E aí tem toda a história, né, de que a corte, lá a corte seria, né, a corte secundária seria o que? Aqui o tribunal, né? Seria o tribunal, né? A segunda instância. Julgou que a Argentina sim tem que pagar 3 bilhões de dólares lá para um investidor. Aquele mesmo que entrou com uma ação lá e o navio lá, a fragata símbolo da Marinha Argentina, ficou retida no porto de Gana. É um mico, né? Absolutamente um vexame internacional. Bom, isso acaba trazendo uma briga interessante até para o mercado, porque a Argentina reestruturou a dívida, né? E como é de praxe, isso sempre acontece, a maioria das pessoas aceita os termos, então reestrutura, né? Eram quase 100 bilhões de dólares. Agora, uns poucos não aceitam, e aí brigam na justiça. É isso que está sendo considerado na Corte de Justiça lá de Nova York. O juiz deferiu, né? Diz que a Argentina tem que pagar. Bom, aí então o ponto da Argentina, que é muito relevante, por sinal, o ponto da Argentina é o seguinte. Bom, então não adianta renegociar nada, se eu vou ter que pagar, de que adianta, né? Então a Argentina até põe o dedo na ferida. Cuidado, cuidado todo mundo que no futuro vai querer renegociar, porque vai à corte lá americana e vai dizer que não. Você vai ter que pagar quem não quis renegociar. Então qual é a vantagem? Né? Isso abriria, em tese, um precedente muito importante. Tá? É bom ficar de olho nesse tipo de acontecimento. Esse lance do dólar é bom para a Vale, né? Pergunta o Luiz Gasparini. Olha, não sei não. Se ela fizer um hedge em dólar, é bom. Mas se ela não fizer, não é bom. Porque o dólar em alta, preço da commodity em queda, né? Então, se ela faz um bom hedge e vende mais, exporta mais, aí é bom. Mas se ela exporta menos com o dólar em alta, aí é ruim. Então, tem que cuidar. Mas ela vai exportar mais, né? Isso é fato, porque a China vai continuar importando e ela vai ganhar produtividade, enfim. Mas para você ver, Luiz, que não é assim, né? É um negócio papum, né? Tem muito a considerar. É bom se a empresa faz o hedge, né? Se a empresa vive não da flutuação do dólar, mas vive do que ela realmente tem, né? Em termos de produtividade e vendas, né? Ganho em vendas, ganho em margens, né? Isso é que é importante. O ferro não é cotado em dólar? É. O ferro é cotado em dólar. Mas se o dólar sobe, o preço do ferro cai. O preço dos contratos cai.
o preço dos contratos das commodities não sobem porque o dólar sobe, eles tendem a cair. A pressão do dólar é deflacionária para a commodity. Engraçado isso, né? Mas é assim mesmo. Cacete, diz o Luiz Gaia. É mesmo, é assim mesmo. Tá? Porque daí porque aí são grandes contratos que são sempre renegociados, né? Você não vai diretamente comprar na migalha, né? Tipo assim, aqui subiu, o reajuste não é assim, não vai sendo automático, são grandes contratos, né? Então quem compra utiliza a alta do dólar como poder de barganha, né? Justamente, ele vai dizer, olha, o dólar explodiu, quer dizer, eu não tenho como pagar tanto. Se você quiser reajustar o preço pelo dólar, eu vou comprar menos. Tá? É uma dinâmica um pouco perversa, é a dinâmica das grandes quantias, os grandes contratos. Né? Então é assim. Ok? Só para lembrar, gente, não, deixa eu só ver quantas vamos nas nossas andanças aqui. 28 minutos, tem um pouco minutos, tá? Hoje não tem call de tarde, tá? Eu tenho médico. Mas enfim, vamos ver quantas anda, ó. Tá forçando ali, né? Opa, resistência aqui, ó, dos nossos 15 minutos, né? Então é para resistir mesmo, né? Tá forçando. E pode ficar nesse range aqui um bom tempo, mas a hora que romper, de repente, né? Não descarte a possibilidade de romper para baixo, vir testar aqui, depois recuperar. Tudo pode acontecer, ok? Enfim, enfim. Vamos ver alguns ativos. Tecnisa e Brim, diz o Alexandre. Vamos ver. Deixa eu ligar meu programinha aqui. Enquanto eu vou ligando lá, vamos ver aqui. Gerdau 17,40, eu saí fora 17,60, não fiz nada, ainda no dia 14. Então estou ali tranquilão. Tomando fumo ainda aqui, né? Mas tudo dentro dos conformes ainda, ok? Tomando um fumão, ó, perdendo 10%, mas sem problema. A exposição é pequena. Petrobras já tinha zerado, fica uma pequena posição ainda. A Vale também, tudo igual. YouTube acima dos 30, isso me interessa. Tá, já vamos ver o YouTube lá. Que eu fiz? Tractebel continuo comprado. Ameaçou perder os 33, mas não perdeu. Eu fiz alguma coisa, deixa eu me lembrar. A Vega explodiu, eu não zerei. Tá, fiquei compradinho. Brasil Brokers. Ainda continuo lá. O que eu fiz que eu não lembro? Comprei TOTUS, tá? Comprei TOTUS a 41,01. A gente discutiu isso no call de sexta-feira, né? Comprei TOTUS. De manhã, porque de tarde não teve. E tá mais ou menos se mantendo ali. Foi a única coisa que eu fiz. Tá? A carteirinha ainda vai bem, né? A carteirinha aqui dos pequenos trades do guia vai bem. Eu tenho agora, não, agora eu tenho um pouquinho mais de disposição. Deixa eu ajustar isso aqui. Deixa eu ver se está certo, porque eu comprei TOTUS, então... Deixa eu mandar isso lá para cima. A gente pode se estender um pouquinho hoje, tá? Sem problema. Demovia, demovia. Tá aqui. Então agora eu tenho só 30% de exposição no mercado da minha fundo hipotético diz que é mais ou menos 50 mil, né? Eu não sei precisar, mas genericamente deve ser uma posição aproximada de 50 mil, que já girou perto de 300 mil e tem um retorno sobre o giro de 1,27 e um retorno bruto sobre capital aproximado, que eu não sei quanto é, mas deve ser de 50 mil. Então tá bem, tá? Relativamente bem. Ok? Vamos ver então, Tecnisa. Deixa eu ver aqui, Ibov, ó, querendo... Ibov, vamos só ver o Ibov aqui, ó. Isso aqui para mim é uma área de suporte interessante, tá? E ele tá lutando aí. Nada está muito decidido ainda.
A Vale acho que está perto, veio testar suporte aqui lá pelos 34,60, mas também nada a declarar. A Petrobras fez um fundo e hoje está com inside bar, né, um inside day, interessante, quer dizer, toda a movimentação de hoje ainda contida dentro da barra de sexta-feira, isso pode ser um sinal interessante. Interessante mesmo é que perdeu para baixo uma cunha que os livros geralmente escrevem como autista, né? Esse tipo de cunha aqui geralmente é autista. E eu aqui até imaginei uma compra perto desse suporte aqui, ó. Nesse candle aqui. Mas não veio, perdeu, né? Perdeu e perdeu feio. Então vamos ver. A Gerdau abaixo de 18 meio que não me interessa, só acima de 18. Pode vir até mais embaixo aqui, testar de repente os 17 pilas. A iTube acima de 30 me interessa, tá aqui, ó, mais ou menos aqui. Aqui já é 30 com 30, onde está meu cursor. Tá, isso me interessa. Rompendo isso, poderia buscar os 31 com 20. Tá? Deixa eu ver aqui qual é a... Tecnisa e Brim. Não lembrava qual era a outra. Vamos ver aqui então, que é mais rápido. Brazil Insurance. A Brim. Meio volátil ela, né? Acho que nada a fazer. Até assim, com alguma boa vontade, dá para imaginar que aqui pode ser um suporte. 18,60 mais ou menos. Mas acho meio volátil para arriscar, tá? Não faria nada na Brim. Deixa eu ver se alguma coisa mais me chama atenção. Acho que não. Além do que, ela está meio aqui, né? Exatamente no meio do caminho, conscrita dentro de uma área triangular, né? Então, acho que nada a fazer. A não ser... acho que nada a fazer. Melhor assim. Complicado. Já tentei fazer algum trade nela me dei mal. E ela é bem volátil, bem bandidinha. Nossa! Tecnisa testando fundo, hein? Mas é o típico da situação que a única vantagem que você tem é o stop curto. Na verdade é uma baita vantagem, né? Você imaginar que rompendo aqui pode ficar interessante, o stop é curto. Isso seria os R$7 mais ou menos, né? O mercado adora esse tipo de número cheio, R$7. E perdendo os 6,80, então estaria dado o contra-sinal. Você tem alguma opinião sobre o fundo do Banco do Brasil? Pergunto, Luiz. Nenhuma, Luiz. Não vi nada sobre esse fundo aí. Absolutamente zero, nenhuma. Coisas que eu estou de olho. Copasa. Olha aqui, ó. A Copasa pode dar um trade aqui, hein, a qualquer momento. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias de queda com hoje, perto de suporte. E esse candle aqui, né? Dizem que costuma ter um cunho altista, até pela pressão compradora que já teve aqui, ó. Então acho que é de ficar de olho, hein? O que seria um setup aqui? Talvez romper aqui a mínima de sexta-feira. 41,60 talvez. Vamos ver, depois eu vou botar um alarmezinho aqui. Brasil Foods testando o topo histórico, 38, atenção. A CETIP eu tenho uma história triste para contar para vocês, história de um erro. Hoje eu vejo que foi um erro, né? Mas eu tinha duas posições compradas, uma aqui, a outra quando firmou, e aí deu esse movimento aqui, né, forte, que a gente chama de movimento de ancoramento, na verdade, escoramento ou ancoragem. E a verdade é que, hoje, analisando para trás, eu me assustei.
e não precisava ter me assustado, mas me assustei. Tomei um cagaço. Porque foi o dia que o mercado perdeu a mínima, né? Foi na... Isso foi na quarta-feira. Antes do feriado, perdeu a mínima. E eu me assustei. Não precisava ter zerado. Olha aqui, ó. Vamos ver agora. Estava aqui minha CETIP. Eu tinha duas CETIPs. Uma 23,32, uma 24,34. E eu zerei as duas. Não precisava, porque ela veio nessa mínima e está repicando, né? Estaria repicando. Está 23,68 aí, ó. E aí eu tentei recomprar na sexta-feira, porque estava justamente aqui no suporte, que foi onde foi feita a minha primeira compra. E eu botei uma ordem a 23,55. Depois de ver esse estouro aqui, né, ela chegou a estar bem mais alta, chegou a estar 23,90, quase 24. Aí eu também não, aí não adiantava eu comprar aqui a 24, né, porque era metade do caminho, né, entre o topo e a base. Então eu digo, olha, vou tentar pegar lá embaixo, né, onde me é favorável. E aí botei a ordem a 23,55. Sabe qual foi a mínima? Depois de ter passado esse ponto, né, claro, 23,56. Não peguei por um centavo. Mas tudo bem. De repente vou de novo lá, ok? Só para mostrar como funciona, né? Mesmo um cara experiente como eu, 10 anos de mercado, eu derrubei minha caneta aqui, ainda leva uns cagaços e faz merda de vez em quando. Tecnicamente foi uma cagada, não precisava ter zerado, era suporte, né? Uma das prerrogativas de suporte é que você não precisa zerar se você tem convicção de que é suporte. E eu na hora não tinha, porque eu fui ofuscado pelo medo, né? Ver o mercado perdendo a mínima. O que estava em jogo para mim era reduzir minha exposição ao mínimo no mercado, tá? E aí sobrou para a CETIP também. Não precisava ter reduzido o da CETIP. Essa é a mensagem que eu queria passar. Momento cultural. Tá? Só isso. Bom, Tecnisa já falamos, então. Bom, não vou repassar todas as coisas que eu mais ou menos estou de olho, né? Porque depois vai ter lá o panorama, que também não retrata tudo. É uma questão de momento, né? O panorama é mais uma questão de momento que qualquer outra coisa. Mas a Lelisa aqui, ó, fica interessante, né? Perdeu o fundo, recuperou, testou aqui, né, o suporte magno dos últimos dias, que era aqui, recuperou, mas acho que só acima de 9. Tá? Tractebel, fiz uma posição, ameaçou perder e está se recuperando. Estou de olho aqui, hein? O cenário não está muito bom não, hein? Eu fiz uma fezinha porque achei que aqui, ó, depois de 3, 4, 5 dias de queda, já bem perto de um suporte aqui, ó, podia dar uma entrada interessante. Eu entrei até adiantado, na verdade eu entrei achando que era esse suporte aqui que estava em voga. E ainda tá ali, né? Tá dentro do... Não perder os 33 pila é minha perspectiva. Tá? No momento que perde, então já era. E não está perdendo, tá 33,57. O radar, perdão, o radar, Alexandre. Hoje é dia de radar, tá? Eu vou ter que dar uma corrida porque eu tenho que... Meu médico é relativamente cedo, de tarde, então eu tenho que dar uma corrida para fazer esse radar aí. E o radar tem aquelas implicações, você sabe, né? Não é o melhor, não é, é uma questão mais de momento e alguma ideia para observar durante a semana. O melhor mesmo é ficar vendo call, né? Os calls. A Gol estava em suporte, querendo 9,91, já perdeu os 10. Perdeu o suporte, na verdade, perdeu aqui, sexta-feira. Então, a HFIS eu tinha comprado acima de 4, no outro dia já zerei porque perdeu os 4. Fiz bem, né? Ó, algumas coisas a gente faz bem. No mesmo dia que eu zerei CETIP, zerei Gafisa também, né? E foi lá que eu reduzi até 22% a minha exposição e voltei a aumentar porque comprei TOTS para 30. Então foi nesse dia. A Brasil Brokers eu continuo.
nessa lateralidade aqui. E cadê a TOTUS? A VEG mantém a alta. Na verdade foi uma surpresa, né? A VEG foi a surpresa. Uma das únicas que eu não estopei e estourou porque ela aí passou a fazer parte do índice lá do Morgan Stanley, do Emerging Market, não sei qual deles. Mas o Morgan Stanley andou revisando sua carteira e entraram algumas small caps e a VEG, entrou a Ambev, entrou... Agora não vou lembrar, saíram LLX desse índice aí, né? E muitas carteiras têm que se readequar. Então, por isso que elas supostamente tiveram que comprar VEG, né? A Ambev deu uma boa alta também por causa disso, né? Tá ali. Mas eu queria mostrar a TOTUS. Vou mostrar a TOTUS e daí a gente encerra. Eu tenho ela em algum lugar. Tá aqui, TOTUS. Então, a TOTUS, isso aqui era... Vamos ver no diário. Tá aí, ó. Testando o suporte. Tá numa confluência aqui de duas linhas de tendência de alta. Perto aqui de uma resistência. Mas eu acho que pode dar um bom gás. Tá? E o meu cenário é R$ 41, tá? 41, tá 40,87, tá bem perto, né? Tá bem perto. Então vou ficar de olho nisso aqui. Tá? Se não ficar acima de 41 hoje, já era também, ok? Muito bem, alguém quer pedir uma última aí, saideira? Só uma, hein? Klabin, muito bem. Klabin, o Alexandre Santos se agilizou. Os outros comeram mosca. A Klabin, a tendência agora é... Olha, é indefinida. Já perdeu uma importante linha LTA, se bem que essa alta aqui foi bem vigorosa, né? E não costuma se manter, altas vigorosas não costumam se manter. Então é natural que ela se acomode em torno de uma LTB menor. Talvez seja essa, né? Menos inclinada. O fato é que também temos uma LT. Aí caiu forte também, né? Temos uma LTB agora aqui sendo rompida e me parece que esse patamar aqui, ó, desse dojizinho aqui, ou a máxima de sexta-feira, pode dar uma boa indicação. Isso seria talvez 11,80. Então, quem sabe 11,80 espera os 12, que foi mais ou menos a máxima desse candle aqui, ó, onde está meu cursor, né? Daí, quem sabe você tem uma vantagem. Mas é um cenário meio conturbado para a Klabin. Tá? Beleza? Estão acordados ainda? Então tá, desculpe que não vai ter call hoje, mas quarta-feira, tudo normal, tá? Call de manhã, call de tarde. Ou estou enganado, quarta-feira. Não, tudo certo. Tem um dia que eu tenho que levar o Martim no médico, mas eu acho que é sexta-feira. Mas eu vou confirmar, ok? Mas de qualquer forma, fica tudo gravado aí, fora os dias que eu esqueci de apertar o botão. Vocês revisem lá, tem bastante setups, né? Tem muito ativo revisado, comentado. E no dia a dia é difícil, né? O call da tarde é 15h30, tá? Mas hoje não tem, tá, Luiz? Mas só para terminar, a maioria das perspectivas, né? Elas no dia a dia dificilmente elas mudam, tá? Então não é difícil ficar acompanhando, tá? As coisas têm a tendência de se manter. Então, os setups, principalmente nos diários, né, as perspectivas diárias, dificilmente elas são revertidas ou como se diz, desmanchadas, né? A Gol foi uma delas, né? Até sexta-feira a perspectiva era acima de 10, perdeu. Então, esse tipo de coisa é fácil, tá? Não precisa depender do call, fica tudo gravado, né? Você pode revisar aí e
E qualquer coisa, entre em contato. A gente pode discutir extra call, sem problema nenhum, ok? Vamos lá, então? Beleza, gente? Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Amanhã a gente volta, tá? Call da manhã. Muito obrigado. Um abraço a todos, juízo, bons trades e cuidado. Mind the gap, quarta-feira, né? Na volta dos mercados. Amanhã não tem. Desculpa, amanhã não tem. Desculpa, amanhã não tem, amanhã é feriado. Amanhã não tem nada. Voltamos quarta-feira. Valeu, abração a todos aí. Juízo.